Você tem 10 minutos para lavar a louça ou arrumar seu quarto? Você pode ouvir esse vídeo enquanto faz isso? Sejam bem-vindos a mais um Obsessões Passageiras. O podcast que te tira do vórtex das redes sociais e te faz fazer alguma coisa produtiva em apenas 10 minutos. Hoje vamos falar de audiobooks. A obsessão de hoje é audiobooks. O que são audiobooks? Audiolivros, livros em áudio. Assim como essa podcast, eu gosto de escutar livros em vez de ler. A questão dos audiobooks é que eu fiquei obcecado com eles porque eles resolveram um problema na minha vida, que é ler. Eu não gosto muito de ler. Eu não consigo... Quer dizer, eu gosto, mas eu não consigo prestar atenção quando eu tô lendo. O que acontece quando eu tô lendo? Eu pego um livro e falo, vou ler. Eu leio, sei lá, 15 páginas e não leio nunca mais ele. E porque eu fico, leio um parágrafo, perdi o foco, tenho que ler o parágrafo de novo. Leio, sei lá, 3 parágrafos, esqueci o que eu tava lendo, eu tenho que ler de novo. Aí eu acho muito chato, entediante, não consigo entrar na brisa do livro. Pode ser ficção, pode ser não ficção, pode ser biográfico, pode ser filosofia, pode ser autoajuda, tanto faz. Acontece a mesma coisa, eu não consigo prestar atenção no livro. E aí, quando eu descobri os audiobooks, isso mudou tudo pra mim, porque o audiobook, mano, ele é muito mais imersivo, eu consigo prestar muito mais atenção com um narrador lendo a parada do que eu ter que ficar lendo e tal. E o que eu faço? Eu não só escuto, eu escuto e leio, o que a maioria das pessoas acha estranho quando eu falo, mas foi o que solucionou o meu problema de leitura, e agora eu consigo ler quantos livros eu quiser aí, tranquilamente, me divirto lendo, porque eu leio e escuto ao mesmo tempo. Então é como se alguém estivesse lendo pra mim. Sabe quando você tinha aquelas aulas quando você era criança? Aula de leitura, aí a professora lia o livro, todo mundo tinha o seu livro lá e ficava lendo junto com a professora e tal. É basicamente isso. É basicamente isso. É tipo ver um filme legendado sem imagens. É assim que eu descrevo, principalmente quando é ficção, é um livro, é um filme sem imagens legendado, porque o primeiro livro que eu li dessa forma foi Duna. E por que eu fiquei interessado em ler Duna? Porque saiu o trailer de Duna, né, parte 1, hoje em dia, né, ou Duna 1, do Denis Villeneuve, e eu sou muito fã dele, do diretor Denis Villeneuve. Blade Runner 2049 foi uma obra-prima pra mim, eu amo aquele filme, é um dos meus filmes favoritos. E quando eu vi que ele ia fazer outra ficção científica, de que era um livro aclamado e tal, eu vi o trailer e fiquei, nossa, não vou aguentar esperar esse filme, ainda mais que foi logo na época da pandemia. Eles adiaram, porque ia sair em 2020 o filme, aí adiaram com a questão da pandemia e tudo. Então eu falei, quer saber, mano, vou ler. Aí eu, tá, como que eu vou ler isso aqui? Audiobook. Então eu li em inglês, né? Isso que é questão dos audiobooks. Você tem que falar inglês, né? Entender inglês, porque a maioria dos audiobooks de alta qualidade são em inglês. Eu acho que ainda não tem muitos audiolivros, né, em português. Deve ter os principais e tal, mas eu nunca escutei. Eu gosto de escutar em inglês. E aí eu comprei o livro em inglês, o físico, comprei o livro físico e baixei o audiobook para escutar no meu celular. E foi absurdo, eu fiquei viciado, eu lia todo dia ali, horas, lendo Duna, vendo um filme assim, fiquei completamente imerso na história, porque a brisa de alguns audiobooks também, o de Duna, é absurdamente bem feito, porque não só o narrador é, mano, um gênio, tem a voz aveludada, habilidosa, né? O cara é um monstro, ele consegue, quando é hora de fazer diálogo, ele muda de voz pra uma voz feminina, muda pra uma voz mais velha, muda pra uma voz mais jovem, aí tem a voz da narração também. Então o cara é um gênio, o narrador de Duna. Além disso, o audiobook de Duna, especificamente, tem cast, né? Tem um elenco, então... Em algumas cenas, alguns capítulos, tinha um elenco atuando como os personagens. Então, quando não tinha, era o narrador que fazia, mas quando tem elenco, fica totalmente cinematográfico, assim. E cinematográfico mesmo, porque coloca efeito, ambientação. Então, eles estão numa caverna conversando, você escuta o reverb da caverna, você escuta gotas pingando, tem trilha sonora. É sinistro, é um absurdo o audiobook de Duna. E foi muito da hora escutar e ler assim. Eu lia o livro e ficava ouvindo, lia e ficava ouvindo. Aí você consegue, pra mim pelo menos, eu consigo visualizar tudo que tá acontecendo. Então, eu tô quase vendo um filme, porque a minha cabeça tá criando todas aquelas imagens que estão descritas no livro, que o narrador vai falando, e a narração te ajuda a visualizar essas coisas, né? Não sei porquê, quando você junta o áudio, a trilha, junto com com a imagem não, né? Com o texto, com as letras, com as palavras, fica muito mais fácil da sua imaginação ir muito longe e você só, vivencia, experiencia aquele livro, né? Então eu li Duna 1 dessa forma em, uma semana, e é ali
Ali encaixou a chavinha, eu fiquei, nossa, muito legal ler, vou ler vários. Aí eu comecei a ler vários livros em forma de audiobook, e não só ficção, né? Porque depois de Duna, eu ainda li Duna Messiah, li também Children of Dune, que é o terceiro livro. Eu li os 3 primeiros livros de Duna, todos dessa maneira, sempre com o mesmo narrador, ele é meu amigo já, é incrível o audiolivro de Duna, recomendo a todos. Depois saiu o filme, né? Eu amei o filme, e é muito louco assim como as coisas que você imaginou enquanto lia, às vezes bate com o filme, às vezes não bate com o filme. E assim, pra mim são experiências distintas. Eu amo o filme, eu amo o livro, mas são experiências assim que, pra mim, são separadas, apesar de ser a mesma coisa. Tem uma cena do livro que não tem no filme, que eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do livro. Enfim. Não é sobre Duna nesse episódio, é sobre audiolivro, né? Então vamos lá. E esse quarto, tá arrumando, tá limpinho, já fez a cama, a louça tá indo também? Então beleza, vamos continuar. Depois de Duna, eu quis ler uns livros assim de autoajuda pra sei lá, me ajudar. Porque eu queria ser mais produtivo, né? Ter mais uma rotina melhor e tudo. E aí eu li um livro que eu sempre recomendo aqui no podcast, eu acho que não é a primeira vez que eu recomendo ele, que é A Guerra da Arte. Não é A Arte da Guerra, que é o livro famoso lá de Sun Tzu, né? O nome do autor. Esse é um livro do Steven Pressfield, que é um roteirista e escritor de hollywoodiano, assim, né? Escreveu filmes, escreveu livros, escreveu ficção, escreveu autoajuda. Ele contando meio que um pouco sobre a experiência dele, sobre problemas que toda pessoa criativa, artística se encontra, né? E tem desafios que a gente tem que superar. É incrível, eu recomendo muito esse livro, A Guerra da Arte. E aí, qual que é a diferença de ler um livro de ficção e um livro de autoajuda, né? Em formato de audiolivro. A grande brisa desse Guerra da Arte em audiolivro é que era o próprio autor narrando, o próprio Steven Pressfield, e assim, você sente a energia das palavras dele. Tipo, o livro, ele tem um tom específico, assim, é tipo, porra, mano, vai pra cima, faz, você tem que ser consistente, você tem que ser disciplinado, você tem que vencer a resistência, né? Isso posso salvar pra um outro episódio, mas é muito sobre vencer a resistência criativa, esse livro, né? E quando você escuta ele no formato de audiolivro, o próprio autor te falando aquelas palavras que ele mesmo escreveu, bate muito mais, porque ele fala do jeito que ele provavelmente escreveu aquilo. Ele fala como, tipo, fosse um soco na cara, assim. E realmente foi um soco na cara pra mim esse livro. Você consegue ler ele em um dia, se você quiser, ou escutar ele em um dia. E assim, mudou minha vida esse livro, eu recomendo sempre. E aí eu comecei a ouvir vários livros, né? Tanto ficção quanto autoajuda, filosofia nessa pegada. Então esses dias eu falei dos 4 Compromissos, foi um livro que eu também escutei em audiobook, que é um livro de filosofia / autoajuda. Também mesma coisa com o Tao de Pu, né? Do ursinho Pu, filosofia taoísta. Escutei em formato de audiobook também, que eu acho muito melhor, mano. É simplesmente melhor, porque tem outra questão. Esses narradores, não sempre eles falam tão rápido ou tão devagar, né? Então no aplicativo você consegue aumentar a velocidade da fala deles, né? Isso não é déficit de atenção, tá? Talvez alguns podem falar que sim, mas você consegue escutar rápido, né? Eu não consigo, basicamente assim, às vezes o narrador não vai encaixar com a sua velocidade de leitura, né? Então quando eu tô lendo lá, às vezes o narrador tá sendo muito mais lento do que o quão rápido eu leio. Então eu só ajusto a velocidade para ser o quão rápido eu leio. Basicamente isso, cada narrador vai variar, então às vezes eu escuto um audiobook em 1.3, às vezes em 1.2, às vezes em 1.45. Acho que acima de 1.5 eu nunca fui, porque parece que fica rápido demais. Mas 1.3, 1.2 ali é o sweet spot para mim. Você consegue escutar tranquilamente o livro, lê com facilidade, né? E aí eu li Blade Runner também, né? O Android Sonham com Ovelhas Elétricas, assim, mano, audiobook é um negócio mágico, é ler um filme, basicamente, você visualiza muito melhor quando é ficção e você absorve muito melhor também quando é autoajuda, filosofia, qualquer coisa desse tipo, coisa mais que vai agregar à sua vida. Pra mim, eu absorvo muito melhor os ensinamentos. E é isso, essa foi a Obsessão Passageira de hoje. Comenta aí se você já ouviu audiolivros, se você gosta de ouvir audiobooks, se você lê junto, se você só escuta. Comenta também o que você fez enquanto ouvia esse vídeo, se você fez trabalho de escola, da faculdade, se você arrumou seu quarto, se você lavou a louça. Como sempre, o podcast também está disponível no YouTube, no Spotify e no TikTok. Para quem se inscreve no TikTok, a pessoa recebe um salve todos os episódios. Hoje o salve vai para Brunete. Aqui, ó, salve Brunete aqui no TikTok. Grande fã da comunidade, presença no Discord. Um abraço, Brunete, tamo junto. E é isso, essa foi a Obsessão Passageira de hoje. Até a próxima. Falou!